pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salmo 81. Em algumas Bíblias é o Salmo 80. Pode ser que, se a sua Bíblia for a Bíblia Ave Maria, seja no Salmo 80. Para aqueles que acompanham conosco na Bíblia, a tradução adotada pela CNBB é o Salmo 81, versículos do 12 ao 17. Diz assim a palavra de Deus: Mas meu povo não ouviu a minha voz, Israel não me obedeceu, e por isso abandonei-o à dureza de seu coração, deixando que seguisse sua própria cabeça. Se o meu povo me ouvisse, se o meu povo me ouvisse, se Israel andasse por meus caminhos, logo eu venceria os seus inimigos, e contra seus adversários levantaria a mão. Os inimigos do Senhor o adulariam, e a sorte deles estaria lançada para sempre. Eu o alimentaria com a flor de treco, e o saciaria com o mel do rochedo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Do que Deus reclama, gente? Qual é o lamento de Deus a respeito de Moisés, a respeito de Davi, a respeito de mim, a respeito de você, a respeito do seu povo de Israel, a respeito do povo que nós chamamos povo de Deus? Qual é o lamento de Deus? Muitas vezes o lamento parecido com o de uma mãe. Os meus filhos não dão ouvidos ao que eu digo. Meu filho, minha filha, está desabando pelo mau caminho, está se perdendo, porque não ouve os meus bons conselhos, porque não segue a direção que eu estou lhe apontando. Que pena, porque se o meu filho me desse ouvidos, olha, quantos pais se sentem frustrados, porque eles foram bons no que faziam, não é? E às vezes até à custa de tantos talentos, conseguiram um patrimônio memorável, são referência, assim, na cidade onde estão, no estado, às vezes no país. Mas o filho, a filha, porque quer fazer diferente, porque quer se destacar do pai, porque às vezes se cansou de ser a sombra do pai, se irritou de tanto ouvir, você é o filho do seu fulano, né? Você é filha da dona Beltrana, filho da dona Beltrana. E a pessoa resolve ir na direção contrária do que o seu pai, do que a sua família fazia, só para ser diferente, sem considerar que o caminho que essa família caminhou era o melhor caminho. Aí o pai olha com tristeza e diz: tudo que as pessoas me pedem para ensinar, tudo aquilo que eu sou pago para poder ensinar, está à disposição dos meus filhos, é de graça, eu quero ensinar para eles tudo o que eu sei. Mas meu povo não ouve a minha voz. Meus filhos não me obedecem. Olha, se em matéria de trabalho e de profissão isso já causa angústia a tantos pais, imagine você quando o que está em questão é a sua alma, é a sua vida eterna, é a sua salvação. Por isso Deus se lamenta. Deus não murmura, mas reclama. E o que Ele está reclamando? Aquilo que é direito dEle. Meu povo não ouviu a minha voz, Israel não me obedeceu. E porque ele não me obedeceu, para que ele não se ferisse ainda mais, deixei-o, permiti que seguisse o seu caminho, entreguei-o à dureza do seu próprio coração. Já que você não ouve, já que você quer fazer o que você acha que é melhor, mesmo eu te avisando que não é, então esteja livre,
segue o seu caminho, faz o que você quer e veja quais são as consequências. Por isso abandonei a dureza do seu coração. Não é Deus quem endurece o coração, você percebeu? A dureza do nosso coração muitas vezes obriga a que Deus nos abandone a ela, deixando assim que seguisse sua própria cabeça. Olha, a vida inteira, meus irmãos, nós aprendemos errando, porque nós não sabemos o caminho. Cada fase da nossa vida traz uma novidade para nós. Hoje é a primeira vez na sua vida que você está vivendo a idade que você tem. Porque ontem você era mais novo, e amanhã você será mais velho. E as experiências de hoje são diferentes das experiências de ontem. Ainda que as coisas se repitam, a experiência de hoje é diferente da de ontem. Porque hoje você não é mais a mesma pessoa de ontem. De ontem para hoje você mudou. E olha, como a gente está vivendo pela primeira vez essa circunstância, essa situação, essa realidade particular, nós não sabemos tudo o que nós devemos fazer. Para muitos é a primeira vez que estão casados. Você nunca teve casado antes. Para outros é a primeira vez que você está tendo um filho. Para alguns é a primeira vez que você está tendo a oportunidade de ser pai de uma criança especial. E você se sente perdido, e você não sabe o que fazer. E é assim mesmo. Quando uma novidade chega para nós, ela é novidade, a gente não sabe o que fazer. Não é verdade? Tem uns que é a primeira vez que estão sendo avós. Outros nunca tinham enfrentado uma doença mortal e agora estão enfrentando. Outros nunca tinham sido abandonados pelo seu companheiro, pela sua companheira, pelo seu cônjuge, e não sabem o que fazer. Há pessoas que estão pela primeira vez vivendo dentro do seu casamento uma situação que bate de frente com tudo que pensava, sonhava. Inclusive, teve gente que casou dizendo, se isso acontecer no meu casamento, eu não suporto, eu não vou permitir, eu me separo, porque eu não sou capaz de aguentar isso. Está além das minhas forças. É verdade, você dizia sinceramente, porque você nunca tinha passado por isso. Então, você acreditava que não dava. E agora você está passando, hein? E você não sabe o que fazer. Esta palavra é para você. Se o meu povo me ouvisse, se você for capaz de abrir o seu coração para Deus, para Jesus, e andar pelos seus caminhos, olha a promessa que Ele está fazendo, promessa que faz e não trai. As promessas de Deus são infalíveis. E Ele diz, para aquele que me ouve e que anda nos meus caminhos, logo, rapidamente, eu venceria os seus inimigos. E contra os seus adversários eu levantaria a minha mão. Eu daria um basta. Não é assim? Quando a gente levanta a mão e impede que o outro continue a fazer o mal, já chega, já deu, já foi o suficiente, basta. Contra os seus adversários levantaria a mão. E os inimigos do Senhor o adulariam, e a sorte deles estaria lançada para sempre. Por quê? Eu o alimentaria com a flor do trigo, ou seja, com o que existe de melhor, e o saciaria com aquilo que existe de mais doce. De novo, palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Só que essa era a situação do povo de Deus. E, infelizmente, continua sendo. De muita gente que se diz de Deus, mas também toma a decisão de seguir a própria cabeça e obstina o seu coração no que é errado, porque tem um ouvido para as coisas de Deus, mas tem um ouvido para as coisas do mundo.
E quando você não sabe a quem seguir, a sua vida vira um furdúncio. Até para Moisés foi assim. E até para mudar a vida desse povo por meio de Moisés foi assim. Porque veja, para mudar a situação deste povo, Deus suscitou Moisés. Mas também Moisés teve que aprender a ouvir. Tanto que, se você puder, queria que você abrisse o seu livro A Luta de Cada Dia, na página 21. Como é que Deus mudou a condição deste povo que está contado aqui? Como foi que Deus mudou? Página 21. Deus apareceu a Moisés naquele mesmo dia. Qual dia? O dia em que ele foi além e cruzou a fronteira deserto adentro. Quando foi que Deus apareceu a Moisés? No dia em que ele foi além e cruzou a fronteira deserto adentro. O título desse capítulo é O Senhor falou com ele quando ele se aproximou. Não dá para falar de longe certas coisas, meu irmão. A intimidade, ela é vivida de perto. Sua mulher não grita coisas íntimas para você, ou pelo menos não deveria gritar, né? Porque intimidade você fala ouvido, boca no ouvido, é de coração para coração. Deus quer falar conosco e transformar a nossa vida na intimidade. Eu e você não ouviremos a voz de Deus se nós não formos capazes de cruzar a fronteira daquilo que a gente está vivendo e se achegar ao Senhor. Deus apareceu a Moisés. Olha, foram 40 anos, Moisés sendo a mesma pessoa, Moisés sendo um homem de Deus, Moisés sendo um homem do povo de Deus. Moisés já tinha, inclusive, pegado em armas para tentar libertar este povo. E esse era o motivo da sua frustração, porque além de se tornar um assassino, coisa que antes ele não era, ele foi acusado pelo próprio povo que ele estava tentando defender. Se tornou um homem amargurado, fugiu de todo mundo, vivia com medo. E todos os dias se renovava dentro dele esse rancor, esse ressentimento, de não saber quem ele era, a que povo ele pertencia, e da gente que ele tentou ajudar ter se voltado contra ele. E nesses 40 anos, Moisés foi incapaz de ouvir a voz de Deus, porque o seu coração estava demasiado preso às suas feridas, às suas experiências negativas. Deus estava pronto para falar com Moisés desde o primeiro dia. Mas isso só foi possível quando Moisés o permitiu. Quando? A palavra diz: Deus apareceu a Moisés naquele mesmo dia, o dia em que ele foi além e cruzou a fronteira deserto adentro, deixando para trás as suas frágeis seguranças. Sem perceber, ele chegou ao monte de Deus. Quando ele deixou para trás aquilo que era para ele o seu amparo, a sua falsa segurança, a sua aparente segurança, ele chegou ao monte de Deus. Será por acaso que a Escritura nos conta isso? Será que poderia ter acontecido em outro dia, numa circunstância qualquer diferente? Tudo indica que não. Por isso, acontece precisamente no dia em que Moisés chega ao Horebe, de Deus se revelar a ele. Porque esse foi o dia em que Moisés decidiu ir além dos seus medos, decidiu ir além dos seus ressentimentos. Será que não é esse o dia para você, o dia de hoje? De cruzar a fronteira, de ir além dos medos, de deixar para trás certas mágoas. Então a sua decisão acabou por conduzi-lo ao lugar sagrado onde Deus o esperava para se revelar e mudar a sua vida. Você não precisa ir ao Horebe. Você não precisa ir à montanha de Deus. Porque a montanha de Deus e o lugar sagrado vem até você no momento em que você dobra os seus joelhos e sinceramente diz: eu estou aqui, Senhor Jesus.
O Horebe pode ser o seu quarto. Pode ser, inclusive, o banheiro onde você se esconde para rezar. Porque tem gente que, para ter paz para rezar, tem que rezar escondido. Pode ser lá o seu Horebe. Até então, os caminhos por onde Moisés havia passado, esses caminhos tinham as lembranças, tinham as marcas dos conflitos que ele viveu. Foram lugares de grandes perturbações, de grandes tormentos, porque logo ali diante dos seus olhos, junto à casa do seu sogro Jetro, onde ele morava, ele passou a viver com o sogro, porque ele não se sentia, ele não tinha fôlego nem para conquistar um canto para ele. Tudo ele viveu na dependência desse homem, porque Moisés estava quebrado interiormente, gente, interiormente. Então, logo ali diante dos seus olhos, estava a estrada pela qual ele chegou fugido do faraó. A estrada que o levou a dar na casa do homem que se tornaria o sogro dele. Veio fugido do faraó que queria matá-lo. Ali, pertinho, junto dos olhos dele, estava o poço no qual ele teve que lutar com os agressores das filhas de Jetro. E ali também estava a casa na qual ele não conseguia se sentir em casa. Você já foi numa casa na qual você não conseguia se sentir em casa? Você já foi hospedado em lugar do qual você não via a hora de ir embora? Tanto isso é verdade, que Moisés não aguentou e colocou no próprio filho um nome que significa: tornei-me hóspede em terra estranha. Você colocaria um nome desse no filho para ele nunca mais esquecer? O nome do menino era isso, só que eles conseguiam traduzir isso numa única palavra: tornei-me hóspede em terra estranha. Nem as ovelhas das quais ele cuidava eram suas, mas era do seu sogro. Então, o que Moisés tinha diante dos seus olhos? E às vezes a gente tem no trabalho da gente, na casa da gente, para todo lado onde a gente vira, você tem tudo que te lembra uma sucessão de desgostos. Todo lado que você vira tem uma coisa que te lembra algo que perturba o seu coração. Agora, não há nada que perturbe tanto, gente, como pequenos aborrecimentos. Você concorda? São as coisas pequenas do dia a dia que tiram a gente do sério. Em geral, os casamentos acabam por causa de pequenos aborrecimentos que vão se acumulando. Ah, Márcio, o meu acabou por causa de uma mentira, de uma traição, de um adultério, de uma agressão. Olha, difícil. Isso aí foi o estupim, isso aí foi a gota d'água no copo que transbordou. Mas para chegar nesse ponto, quantos desgastes já tinham sido vividos? Se fosse esse ato isolado, você ia questionar de uma maneira diferente, não combina com o que a gente está vivendo. Foi um momento de desequilíbrio, foi um ato de loucura da pessoa, vamos conversar, vamos resolver, vamos ver. Mas normalmente essas situações, elas vão se agravando aos poucos. E não é a situação mais grave a que pesou tanto, mas é a situação mais grave como a cereja naquele bolo de muitos desgostos que foram se acumulando no decorrer da vida. Você concorda? É um acúmulo de pequenos aborrecimentos, de questões não resolvidas que se vão acumulando de dia para dia. E Moisés sentia isso como um soco na boca do estômago. Mesmo que muitas dessas situações tivessem acontecido há vários anos, como também comigo, como também com você, muitas das coisas que nos perturbam hoje, já tem anos que elas aconteceram. Tudo naquele lugar estava marcado por lembranças desagradáveis, por lembranças dolorosas. E um dia, cansado de tudo, Moisés resolveu sair dali e avançou deserto adentro, diz a palavra de Deus. Buscou um ambiente diferente, onde ele pudesse respirar. Cruzou a fronteira, até um lugar distante da arena de suas antigas lutas. E naquele mesmo dia em que ele deu o passo, você vai dar o passo? Naquele mesmo dia em que ele deu o passo, veio o milagre por meio de um pequeno arbusto que ardia em chamas, mas não se consumia. Era Deus que se apresentava. E do meio do fogo, o Senhor chamou e falou com ele. Falou.
quando o seu coração, quando a sua alma, quando o seu espírito já não estavam tomados de agitação e de rancor. Deus não podia falar enquanto a sua alma estivesse distraída e sobrecarregada de preocupações. Nós precisamos aquietar se nós quisermos escutar o que Deus tem a nos dizer. Você precisa se aquietar se você quiser escutar o que Deus tem a te dizer. Não é? É um capítulo maravilhoso, e lá no último parágrafo, você vai descobrir aqui, vou deixar você ler com calma em casa. Neste último parágrafo está o segredo para você combater os pensamentos angustiantes, porque tem muita gente que vive atormentado com lembranças, com palavras que se formam na sua mente, e que vivem uma grande angústia. Tem gente que vive esmagado debaixo do fardo de preocupações. O que fazer? Então, nesse último parágrafo, leia com calma, se debruce sobre isso. E para quem quer dar este passo, olha ali, está numerado, se o Marcelo até puder mostrar aí na página 23, está numerado o que fazer. O primeiro passo nessa direção. Qual é o primeiro passo na direção dessa mudança? Márcio, eu quero cruzar essa fronteira. Eu quero deixar para trás esse mundo de medos e ressentimentos. Eu quero, mas eu não sei o que fazer. O primeiro passo nessa direção é o arrependimento sincero, quando reconhecemos que nos afastamos do caminho de Deus e decidimos retornar a Ele. E esse processo envolve, olha, quatro passos. Primeiro, olhar a nossa vida como está, nossas ações, nossos pensamentos, nossas atitudes. Segundo, olhou, viu, constatou, admitir os nossos erros e pecados perante Deus. Mas você vai fazer isso orando. Você vai olhar para a sua vida como ela está, as coisas que você faz, as coisas que você pensa, as atitudes que você tem. E depois, diante de Deus, em oração, ficar com o que é bom e fazer como disse o Padre Jonas aqui na sua palavra de hoje. Jogar fora o lixo causado pela falta de perdão significa colocá-lo aos pés da cruz de Cristo. O lixo causado pela falta de perdão, mas também causado pelos nossos pecados. Colocar aos pés de Jesus. Como é que a gente faz isso? Admitindo os nossos erros e pecados perante Deus. Terceiro, sentir um verdadeiro pesar pelas nossas faltas. Porque hoje já não ensinam mais a gente preparar o nosso coração para uma confissão, a entender o que é de verdade esse pesar, a compunção do coração, esse arrependimento sincero diante de Deus. Infelizmente, muitos não sabem mais, mas também nesse livro vai ter um capítulo que vai ajudar você a descobrir isso e até aprofundar essa experiência. Sentir verdadeiro pesar por nossas faltas. E quarto, comprometer-se a mudar com a ajuda da graça de Deus. E como eu disse, todos os dias vai ter ali uma proposta para você rezar. Me diga que o que segue não vai ajudar você a orar diante do Senhor. Olha aqui, o que em sua vida precisa de conversão? Pode ser um hábito negativo, um relacionamento prejudicial, uma atitude vazia de amor. Escreva-as em um diário, tanto que na página vizinha está aberto aqui, está vazio para que você possa fazer o seu diário. Peça ao Espírito Santo que lhe mostre como você pode começar a mudar essas coisas. E lembre-se, a conversão é um processo contínuo e cada pequeno passo em direção a Deus é uma vitória. Aí vai ter aqui a oração, que depois no final nós podemos fazer. No final da oração tem o propósito do dia, mas estou falando rápido porque eu quero chegar nessa frase de Santa Teresa que diz: a conversão é o retorno do coração para Deus. O que nós vamos viver nessa quaresma? O retorno do nosso coração para este Deus que reclama a nossa falta. Que Deus reclama da falta de amor do seu povo.
Isso é como um lamento, essa palavra é como um lamento, é como um grito para chamar de volta quem está longe. Porque quem ama cochicha, gente. Porque quando há intimidade, o outro está sempre perto, está sempre atento. Quando Deus precisou falar na intimidade do coração a Moisés, a primeira coisa que teve que fazer foi trazê-lo para perto. Quando ele se achegou ao Senhor, aí o Senhor falou com ele. Agora, quem já não ama, grita, porque os corações estão distantes. Quando você chegar numa casa de família e tiver lá um casal, e esse casal só fala de forma ríspida um com o outro, entre gritos, duas coisas significam, não é? Primeiro, que ainda existe um relacionamento entre eles, porque quando se rompe nem fala mais. Essa é a verdade. Ainda existe um relacionamento, mas é um relacionamento entre pessoas que se tornaram distantes, em que o amor, olha, foi profundamente atingido, porque quando o amor é pouco, a intimidade também é, e os corações se distanciam. Por isso, mesmo a pessoa estando perto, a outra grita. Muito interessante quando você conversa com uma pessoa e ela diz uma coisa que você não entende. Aí você pergunta assim para ela, eu não entendi, você pode repetir? Aí ela, em vez de explicar de uma forma diferente o que ela quer para fazer você entender, ela repete as mesmas palavras e gritando. Isso acontece até quando a gente conversa com uma pessoa que fala uma língua diferente da nossa, o espanhol, o italiano. Você diz, não entendi. Aí a pessoa começa, pá, 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 pá. Não, mas eu não estou entendendo. Ela não tenta te explicar de uma maneira diferente. Ela vai aumentando o tom da voz, como se quem estivesse ouvindo fosse surdo. Não sou surdo, eu só não compreendi. Quando nós não amamos mais, é como se nós fôssemos surdos. Porque a incompreensão faz com que a gente entenda o outro dessa forma. E aí coisas simples são ditas aos berros. Quanto mais longe, mais alto a gente tem que gritar, não é assim? E Deus se lamenta. Deus se lamenta porque longe dele a gente só se perde. Vamos olhar para a nossa vida, e esse tempo é maravilhoso para a gente fazer isso. Vamos olhar se o momento em que a gente começou a se perder não foi o exato momento em que nós começamos a nos afastar mais de Deus. Nos afastar da oração, nos afastar da igreja, nos afastar das pessoas de Deus, nos afastar das pessoas boas que Deus colocou na nossa vida. Às vezes a pessoa até vinha mais ou menos, sabe, nem era uma pessoa muito religiosa, não, mas vinha numa vida assim, que dava para levar. Mas aí naquela altura, seguindo, como diz aqui a palavra, a sua própria cabeça, você toma a decisão de fazer algo que a sua consciência diz para você que estava errado. Foi ou não foi o começo da perdição? Longe de Deus a gente só se perde. E Deus se vê obrigado a nos abandonar a dureza do nosso coração. Porque Deus não nos obriga. Isso que a gente tem que entender. Deus não nos obriga, agora é o tempo da liberdade. Liberdade, inclusive, de virar as costas para Deus. Ele não nos obriga. Se a pessoa está insistindo em teimar, em fazer o que ela acha que é certo, apesar de ser nitidamente, claramente errado, o que Deus faz? Deus permite que ela vá e experimente o que pode trazer para a vida dela a dureza do seu coração. E aqui a dureza do coração é dureza de cabeça também. A dureza do coração nunca é desacompanhada de burrice. Um coração duro é um coração estúpido, burro, só vai levar a gente ao que não presta. E é uma pena, porque quando você não ama, aí sim você se endurece. É a falta de amor que vai endurecendo o coração da gente. Olha a palavra de Deus, veja o que aconteceu com o povo de Deus, um povo bom, um povo que Deus vinha educando para uma vida melhor. Você já viu o que aconteceu com esse povo? Nós percorremos as páginas da Bíblia e encontramos não só a história dos judeus, de Israel, mas de todos nós. Porque em Cristo Jesus, Israel somos nós.
E aí você veja, pessoas boas e tão inteligentes cometem maldades terríveis. Moisés não só acertou, não. Como eu disse para você, um assassinato foi um dos erros que ele cometeu. Tanto que, sendo querido por Deus, amado por Deus e chamado na Bíblia de amigo de Deus, Moisés não entrou na terra prometida por causa das atrapalhadas que ele fez no decorrer da sua caminhada. Davi, o ungido do Senhor. Davi fez pecados terríveis, ao ponto de Deus falar que não queria que ele construísse o templo de Jerusalém. Falou, o seu filho constrói, sua mão está muito suja de sangue. E olha, nós poderíamos discriminar aqui os muitos erros de várias pessoas de Deus, mas que quando afastadas dele fizeram as piores besteiras, quando se deixavam dominar por um coração endurecido. Se você se deixar dominar pela dureza do seu coração, se você se deixar dominar pela raiva, pelo orgulho, pela incapacidade de voltar atrás, mesmo com a sua consciência acusando, você vai colher na sua vida as piores consequências. E nós somos capazes, gente. Infelizmente, sem Deus, a gente é capaz. Então, por isso, a palavra de Deus nos arremete à conversão. E a igreja, muito sábia, determina um tempo nesse ano para a gente voltar o coração para Deus. Que conversão é isso? É o retorno do nosso coração para Deus. Eu preciso, você precisa. Olha, veja o que o pecado faz. Mesmo olhando para o povo de Deus, né? E se ponha junto, eu também me ponho. Mesmo sendo um povo querido, mesmo sendo um povo importante como Israel era e você é, Israel se desviou e sofreu perdas terríveis porque não quis ouvir nem obedecer a Deus. E essa palavra ensina uma coisa muito importante para nós, que muitos de nós buscamos vencer na vida, não é? E há, inclusive, uma vertente cristã que faz grande propaganda de que vencer na vida é ter mais dinheiro, de que prosperidade é bolso cheio. Não, prosperidade é coração transbordante, não é bolso cheio. É importante que não falte as coisas necessárias para a nossa vida. Mas teve muita gente que prosperidade financeira não foi bênção, foi maldição, foi a perda da pessoa. Então, nós que queremos vencer, mas que queremos vencer a partir de Deus. O que essa palavra ensina para nós? Uma coisa muito importante. Vitorioso não é quem é capaz de mandar ou desmandar na vida alheia, de ser chefe, de ter dinheiro, e por isso mandar numa ordem que afeta a vida das pessoas. Isso não é ser vitorioso. O ser humano só é vitorioso quando ele for capaz de ouvir a voz de Deus. A sua vitória virá pela sua capacidade de ouvir a voz de Deus em seu coração e se dispor a fazer o que é próprio do bem, o que é próprio do amor. Guiado pela raiva, você não vai vencer. Pelo ressentimento, pelo rancor. Fui lá, descontei, humilhei a pessoa, eu dei o troco. Derrotado. O que ficou para você? Angústia no seu coração, tristeza, vergonha, comportamento inadequado, né? A gente vai lá, pisoteia, as pessoas fazem o que a gente acha, lavei a alma. Não, você não lavou, você emporcalhou a sua alma. Passa o calor do momento, o que resta? A humilhação, a vergonha, o peso na consciência. É pelo amor que nós vamos vencer, gente. É pelo amor que você vai manter a sua casa unida, é pelo amor que você vai salvar seu casamento, é pelo amor que você vai levar a salvação de Deus para dentro da sua casa, não é? Do mesmo modo, ouvindo esta palavra, a gente vai entendendo que rico não é um milionário com meio mundo à sua disposição. Rico é quem é capaz de quebrar a dureza do seu coração e permitir que o Espírito Santo conduza pelos caminhos do amor, pelos caminhos do perdão e faça de sua vida um dom. Então, onde é que está a minha verdadeira riqueza? Em não ter um coração endurecido, sobretudo endurecido para Deus, porque um coração fechado é um coração mesquinho. Você pode nadar em dinheiro, não é?
A gente lembra dos quadrinhos ali do tio Patinhas, né, quando a gente era criança. Nadava em dinheiro, ele tinha um cofre com um mar de moedas de ouro, e ele nadava naquelas moedas, mas era dele, mesquinho, mão de vaca, não sabia partilhar nada. Ele vivia para o dinheiro era o Deus da vida dele. Isso não é um homem rico, e nem é um pato rico, né? Isso é uma miséria. É você ser escravo da sua ganância, ser escravo das suas posses. Não é você quem manda no que você tem, é o que você tem que manda em você. E tem gente que come o pão que o diabo amassou para poder manter as coisas que conquistou na vida, porque essas coisas têm domínio sobre a pessoa. Não é uma pessoa rica, é uma pessoa miserável. Porque quando você é apegado, você não consegue se dar. A sua vida não é um dom. E quando a sua vida deixa de ser um dom, você se empobrece radicalmente. Por isso, diante desta palavra, eu preciso me perguntar: a minha vida é um dom? A minha vida é um presente? A minha vida é uma bênção para as pessoas que me rodeiam? Quando eu me encontro com as pessoas que estão à minha volta, elas se despedem com vontade de ficar ao meu lado? As pessoas, elas ficam gratas porque eu faço parte da vida delas. Você olha e vê brilho nos olhos das pessoas quando elas te encontram. Gente, é tão gostoso quando você encontra uma pessoa que faz tempo que você não via e os olhos da pessoa brilham e ela vem, ela te abraça, ela te beija, ela te diz: eu estava com saudades de você, eu te amo. Olha, que dinheiro paga isso? E infelizmente tem gente que nunca teve isso. Um brilho no olho de quem se achegava, um abraço sincero, um beijo gostoso. Eu amo você, eu estava com saudade de você, que bom que você chegou, meu amigo. Senta aqui, eu tenho tanta coisa para te contar. E aí a pessoa empresta o seu ombro e conta para você coisas que ela não contou para ninguém, porque estavam guardadas para serem compartilhadas com você. E aí você abre o seu coração para aquela pessoa e naquele momento o céu desce sobre vocês. O mundo pode acabar ali porque vocês estão no paraíso. Verdade ou não é verdade? Mas para eu me dar a alguém nessa medida, eu preciso me possuir. Eu preciso ser livre. Como é que eu vou me dar a alguém se eu sou escravo do dinheiro, se eu sou escravo do trabalho, se eu sou escravo do rancor, se eu sou escravo da mágoa, se eu estou sempre triste porque eu não consegui retalhar o mal que fizeram contra mim, se eu estou apegado às perdas, estou sempre ressentido porque tiraram coisas de mim. Gente, a vida é a arte de administrar as perdas. Vão tirar coisas de você a vida inteira. O tempo vai tirar as coisas de você. E um dia, até os bens que você adquiriu, se você viver o suficiente, você não vai mandar neles. Se você viver muito, você viverá para ver os seus filhos terem que assinar no seu lugar, no seu cheque, na venda de um imóvel, até nas coisas que serão para o seu próprio cuidado. Então, nós temos que parar de besteira, de ficarmos afeitos às perdas que nós sofremos no decorrer da vida. Perdeu? Que vá. Olha, é uma liberdade muito grande quando você descobre que você não precisa amarrar as pessoas do seu lado. Se a pessoa não quer ficar com você, não quer estar com você, não quer mais a sua companhia, a sua presença, a sua amizade, graças a Deus, vá em paz. Encontre um amigo à sua altura. E desocupa o canto para tantos que tem aí, precisando de alguém para poder chegar. Sabe? Ter essa liberdade é uma coisa maravilhosa. A liberdade de você se aceitar e a liberdade de você se dar a outro. Só que como é que a gente encontra essa liberdade, inclusive que nos arranca das dependências afetivas, que também são uma cadeia? A liberdade é fruto da desobediência ao pecado. Para você ser livre e obedecer à voz de Deus, você precisa desobedecer à voz do pecado que fala dentro do seu coração. É quando eu paro de dar ouvidos ao pecado
que eu começo a ter liberdade. A liberdade é fruto da verdadeira obediência a Deus. Você percebe? Não tem um terceiro caminho. Quando eu paro de ouvir a voz de Deus que quer o meu bem, eu começo a aplicar na minha vida o que o pecado me manda fazer. Então a minha única opção, a única maneira de eu ser livre, e aqui está, a escolha é minha, sou eu quem escolho se quero ser livre ou se quero ser escravo. O caminho da minha libertação está nas minhas mãos. É quando eu tomo a decisão de desobedecer ao pecado, porque eu quero obedecer a Deus. E a palavra de Deus nos mostra, muitas vezes, em vários trechos, o retrato de um povo menor do que os seus inimigos. Sério, Márcio? Sim, olha aqui, ó. Se o meu povo me ouvisse, se Israel andasse por meus caminhos, logo eu venceria os seus inimigos, porque Israel sozinho não conseguia vencê-los. Seus inimigos eram mais fortes do que eles. Como seu pecado, sem a graça de Deus, é mais forte que você. Como seus vícios são mais fortes do que você, se você não contar com a força de Deus na sua vida. Até aquela pessoa, sabe, não crente, ateia, quando vence um vício, vence pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus que o assiste, porque tem compaixão dele, porque sabe que ele vai ser destruído, se não for pela força divina. E diz a palavra, os inimigos do Senhor o adulariam, e a sorte deles estaria lançada para sempre. E eu os alimentaria com a flor do trigo, e os saciaria com o mel do rochedo. A palavra de Deus nos mostra um povo dominado não só pelo adversário, mas, sobretudo, dominado pela dureza do próprio coração. Não pode ser assim comigo, meu irmão. Não pode ser assim com você. Como é triste uma pessoa que usa a sua influência de maneira errada, é rude, quer mandar em todo mundo, mas é incapaz de mandar em si mesmo. Márcio, eu posso mandar em mim mesmo. Uma coisa é a gente dizer, outra coisa é a gente fazer. Agora é a hora de testar isso. Agora é a hora de provar. Agora é a hora de, nessa quaresma, nem que seja nesses 40 dias, a gente endireitar os rumos da nossa vida. Você aceita? Para a gente não ser como o povo que a palavra de Deus apresenta, né? Tão cabeça dura, que até Deus tem que deixar ele experimentar o desatino de suas más escolhas. Põe a mão sobre o seu peito e diga, Senhor, que comigo não seja assim. Senhor, eu quero viver de maneira diferente. E com as suas mãos sobre o coração, vamos fazer esta oração. Eu vou dizendo e você vai repetindo baixinho. Senhor Deus, no início dessa quaresma, eu reconheço a minha necessidade de conversão. Eu preciso de conversão. E eu abro agora, Senhor, diante desta palavra, eu abro o meu coração para que o Senhor o transforme. Senhor, eu te peço, me ajuda a ver com clareza as áreas da minha vida que precisam mudar. Senhor, eu te peço, muitas vezes eu tenho clareza, mas não tenho coragem para enfrentar. Então eu te peço também nesse momento de graça, nesse momento de oração, meu Deus, me dá a coragem para enfrentar os meus pecados, para enfrentar as minhas fraquezas. Senhor, dá-me força para caminhar na direção de uma vida mais santa. Conceda-me, Senhor, nesta manhã, neste dia, nesse primeiro dia, com as cinzas que eu recebi ou que eu vou ainda receber, conceda-me, Senhor, a alegria do arrependimento sincero e a paz de quem caminha na Tua presença.